Vamos abrir em suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12, dando continuidade às exposições neste livro. A exposição hoje será dos versos 37 até o verso de número 42. Êxodo, capítulo 12, versos 37 a 42, assim nos diz a palavra do Senhor. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos, asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Amém. Podem se assentar. Vamos orar. Senhor Deus, Deus bendito, louvado seja o teu nome, pela tua palavra que está aberta. Rogo a ti, Senhor, neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor me dê a graça de proclamar a tua palavra com clareza, com ousadia, com intrepidez. Usa-me, Senhor, para o louvor da glória do Senhor, para a edificação do teu povo e para a salvação dos perdidos. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tem uma coisa que, quando nós falamos sobre a doutrina da eleição ou a obra da salvação de Cristo na vida daqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo para a salvação, são as palavras de muitos que se opõem à doutrina da eleição ou doutrina da predestinação, que vão dizer assim: mas se Deus escolheu alguns, se Deus fez distinção entre o povo, se Deus salvou algumas pessoas escolhendo desde antes da fundação do mundo para a salvação, então, se o Senhor tem seus eleitos, eu posso viver do modo que eu quiser. Afinal de contas, eu fui eleito, eu fui predestinado para a salvação, e vocês ainda dizem que eu vou perseverar até o fim. Então, se é deste modo que as coisas devem acontecer, que uma vez salvo pelo Senhor, salvo para sempre, então, se é deste modo, eu posso viver na vida de pecado, porque nada pode tirar de mim a minha salvação. Você provavelmente já conversando com alguém sobre os 5 pontos do chamado 5 pontos do calvinismo e falando sobre a obra do Senhor, provavelmente já ouviu alguém falar algo desta natureza. Só que quando nós olhamos para a Escritura e consideramos aquilo que o Senhor Deus fez por nós e aquilo que Ele requer de nós na obra da salvação, essa conclusão ela não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido nem lógico, nem bíblico. E nós olhamos para a Escritura e como o texto que nós estamos considerando agora, e veremos que a obra gloriosa da redenção, a obra que Deus fez em favor do seu povo eleito, é uma obra que, uma vez experimentada pelo seu povo, requer do seu povo uma vida de santificação, uma vida de temor, uma vida de piedade ao Senhor. Nós vimos na última exposição como o Senhor Deus, ele caiu com toda a sua fúria, com toda a sua manifestação de juízo sobre o Egito. Vimos como ele caiu manifestando ali tanto a sua indignação contra os homens maus, que estavam ali mergulhados na sua rebeldia contra o Senhor, e vemos também o grande amor de Deus em se voltar para o seu povo, libertando-os ali do cativeiro. E vimos que ele caiu sobre os homens, de modo muito especial sobre o Egito, com a praga sobre os primogênitos. Era então, o seu golpe final, o seu golpe fatal.
E aqueles que não colocaram, então, o sangue do cordeiro nas vergas das suas portas, sofreram morte. Ou melhor, o filho primogênito de cada família. Que dia terrível foi aquele. Um dia em que muitos clamaram, muitos suplicaram, muitos se viram angustiados e grandemente perturbados e perplexos ali no Egito. Mas eles clamavam, mas quem podia ouvir o clamor deles? Eles clamaram, mas quem podia consolá-los e socorrê-los naquele momento mau? E a realidade, nós vimos, ninguém. O Senhor ouviu o clamor do seu povo e o socorreu. Mas quem poderia socorrer aqueles que sofreram o juízo do Senhor? Absolutamente ninguém. O Senhor humilhou então o Faraó, o Senhor humilhou o Egito, o Senhor humilhou os seus falsos deuses. E então assim o Senhor liberta o seu povo. O Senhor está ali tirando o seu povo. É exatamente isso que nós encontramos aqui. Esse texto que nós acabamos de ler. É a saída do povo de Deus do Egito. Deus arrancando o seu povo das mãos de Faraó. Deus tirando o seu povo do cativeiro. E assim, irmãos, nós vemos que o texto nos diz que, uma vez tendo eles saído de lá, uma vez tendo eles despojado os egípcios, saindo então com despojos de guerra, de uma guerra vencida pelo próprio Senhor em favor do seu povo, para manifestação da glória do seu próprio nome, para que o Egito pudesse conhecer que ele é Senhor, quando ele estendesse a sua mão sobre os egípcios. É isso que ele declarou antes. Quando eu estender a mão e libertar o meu povo, ferindo o Egito com pragas, eles saberão que eu sou o Senhor. Eles saberão que eu sou Deus. E é exatamente isto ele revela para eles. Mas o texto nos diz, verso 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então notem, o texto nos diz, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Então, como é que o povo partiu, né? O povo saiu, o povo partiu do Egito, o povo foi arrancado de lá. E como ele foi arrancado? E nós devemos entender, irmãos, que por mais que Moisés ele tenha sido levantado por Deus como instrumento para a libertação do seu povo, não foi Moisés e não foi o povo com a força do seu próprio braço que saiu do Egito. Nós sabemos que o povo nada poderia fazer se Deus não tivesse agido, intervindo, provocando toda aquela mudança. Então, foi Deus quem caiu, foi Deus quem foi sobre eles com toda a sua fúria, foi Deus então quem os arrancou do cativeiro que eles se encontravam. Então nós percebemos aqui que trata-se de uma obra singular e particular de Deus, coisa que homem algum poderia cooperar de fato com isto. Somente o Senhor se manifesta como o Salvador do seu povo, revelando assim no tempo e no espaço que Ele é um Deus muito gracioso, muito amoroso, um Deus fiel às suas promessas de salvação, e Ele agiu então no momento específico. Nós lemos aqui na lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, que isso é declarado. É dito lá pelo próprio Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E nós vimos, no nosso padrão doutrinário, que este prefácio nos ensina o seguinte: nestas palavras, Deus manifesta a sua soberania como Jeová, Senhor, o eterno, imutável, todo-poderoso Deus, existindo em si e por si, cumprindo todas as suas palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto com todo o seu povo e com Israel antigo, que assim como tirou a estes da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual. Então, foi Deus quem fez isso. Ele então os tirou do cativeiro egípcio. Isso, irmãos, nos mostra o grande amor de Deus com o qual ele amou o seu povo ali no Egito, salvando-os daquela condição miserável que eles se encontravam. E quando nós olhamos para isto, nós podemos pensar acerca de nós.
Porque assim como o nosso catecismo nos ensina, isso aponta para também a nossa libertação do cativeiro do pecado. Nós fomos, semelhantemente ao povo no Egito, arrancados do cativeiro do pecado, e isso não se deu pela força do nosso próprio braço, isso não se deu por causa da nossa capacidade, isso não aconteceu porque éramos bons, isso não aconteceu porque éramos pessoas legais, isso não aconteceu porque Deus viu qualquer coisa boa em nós, não. Assim como o Senhor não viu nada de bom no seu povo para agir, Ele não viu nada de bom em nós para que pudesse nos salvar do cativeiro do pecado. Ele agiu única e exclusivamente, porque Ele é um Deus cheio de amor, um Deus cheio de graça e de misericórdia, e Ele estendeu essa sua misericórdia sobre nós. Ele nos tirou das mãos daquele que nos escravizava. Ele tirou-nos das mãos do cativeiro do pecado, do mundo e de Satanás. Foi exatamente isso que nosso Senhor fez conosco. Assim como simboliza, então, como simboliza o fato de o Senhor tirar o seu povo ali do cativeiro egípcio. E veja, o Senhor os tirou dali e o Senhor, então, vai conduzi-los de um modo. E esse Senhor vai, certamente, exigir deles algo que é requerido de todos aqueles que andam no seu temor. Veremos mais à frente essa realidade. Mas marque esse fato. Deus foi quem te salvou. Foi Ele quem te redimiu. E todo louvor, então, deve ser dado única e exclusivamente a este Senhor, que é o teu Salvador. Ele te tirou da maior miséria que você se encontrava. Ele te tirou da morte e te deu, então, agora vida. Mas perceba que o texto nos diz que eles partiram de Ramsés para Sucote. Eles saíram de Ramsés, que significa filho de Ra. Provavelmente esse Ramsés é aquela que é mencionado lá no capítulo 1, verso 11, né? Uma cidade celeiro, a que o povo do Senhor foi colocado ali no Egito, e eles saíram para Sucote. Eles andaram, então, um percurso significativo, não sabemos com precisão a distância, mas eles estavam ali saindo do Egito. E é interessante e, ao mesmo tempo, impressionante vermos que o número de pessoas que sai não é um número pequeno. O texto nos diz, cerca de 600 mil a pé. E veja, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil homens. Alguns vão tentar dizer, olha, provavelmente eram 600 mil famílias, ou 600 mil clãs, ou 600 clãs, enfim. Alguns vão tentar apresentar um outro tipo de argumentação, porque alguns vão achar que seria um número grande demais este sugerido aqui no texto. Porque o que a maioria dos comentaristas mais reformados e mais ortodoxos dizem é que realmente eram 600 mil homens, e quando nós vamos fazer uma contagem geral disso, considerando muitos filhos que eles tiveram e suas mulheres, provavelmente era mais de 2 milhões de pessoas que saíram dali do Egito. Mais de 2 milhões de pessoas do povo do Senhor sendo arrancado do cativeiro egípcio. Imagina que coisa impressionante você vê um êxodo dessa natureza. Mais de 2 milhões de pessoas saindo do Egito. O Senhor Deus fez exatamente isto. O Senhor Deus, Ele se mostrou como Deus fiel. Um Deus que haveria de resgatar de fato o seu povo ali e que nenhum do seu povo haveria de ser deixado, desamparado, abandonado, mas muito pelo contrário. Ele haveria de preservar o seu povo e ele haveria de arrancar o seu povo dali, fazendo-os, inclusive, crescer naquele lugar, multidão de gente imensa e ainda arrancá-los daquele lugar. Mostrando assim o seu poder imenso na salvação, mas não somente na salvação, o seu poder imenso, a sua graça gigantesca em fazer com que um povo aflito, um povo perseguido, um povo oprimido, se multiplicasse de um modo extraordinariamente grande. Quando nós olhamos então, irmãos, para isto, nós podemos pensar acerca da nossa vida, porque nós, semelhantemente a este povo, nós sofremos com eles ou como eles
a perseguição, a opressão, a maldade dos homens que tentam, com palavras e atos, nos trazer angústias, nos trazer pressão, realmente trazem sobre nós, para o nosso corpo e para a nossa alma, muitas aflições. E muitos se levantam contra o povo do Senhor, como o faraó se levantou contra o povo de Deus no passado. Muitos se levantam hoje também contra a igreja de Cristo. E talvez nós sejamos tentados ou inclinados a termos um coração tomado de medo, concebendo a ideia de que é possível que os homens maus dizimem então a igreja do Senhor, fazendo-a minguar, diminuir e diminuir, até então ser dizimada e consumida. É possível que sejamos tentados a conceber a ideia de que é possível com que o homem mau faça com que as promessas de Deus elas sejam descartadas. Mas a realidade, irmãos, é totalmente outra. Tanto as promessas como o exemplo desses homens nos mostra que o Senhor Deus é o Deus que faz o seu povo avançar, mesmo sofrendo a oposição do mundo. É um Deus, irmãos, que é fiel às suas promessas. O Senhor Deus havia dito lá antes para Abraão, em Gênesis capítulo de número 12, que a descendência dele seria numerosa, que a descendência dele alcançaria toda a terra, que a descendência dele seria realmente imensa. São promessas de um Deus que não pode mentir. São promessas do Senhor Deus Yahvé que declara, e aquilo que declara de fato acontece. E essa promessa, irmãos, ela não se limita apenas ao Israel étnico. Essa promessa se estende a todos nós. Essa promessa se estende a todo o povo de Deus que fora chamado já e que um dia haverá de ser chamado pela proclamação do Evangelho neste mundo. A promessa é otimista. A promessa é de um avanço do reino do Senhor no meio deste mundo, apesar de toda a malignidade dos homens. Então, conceber, irmãos, esta promessa e apegarmos-nos às palavras desse Senhor, que não pode mentir, não pode trazer para nós assombro, mas plena convicção de que o Senhor Deus é um Deus que faz com que o seu povo avance. É um Deus que faz com que o seu povo cresça. É um Deus que faz com que o seu povo possa se multiplicar. E é assim, irmãos, que o nosso Senhor tem feito hoje. O Senhor tem feito não somente com que irmãs tenham a graça de aguardar o nascimento de seus filhos, meio através do qual o nosso Senhor faz com que sua glória se expanda neste mundo, através do nascimento de filhos do pacto, mas não somente através deste meio natural, que é uma bênção de Deus para o seu povo. Quando essas crianças nascem e são guiadas e instruídas no temor e na admoestação do Senhor, quando são instruídas acerca do Evangelho, a viverem para Deus, a viverem para o reino. Mas também o Senhor tem chamado tantos outros através do ministério da palavra, salvando a muitos, dando vida a tantos. E quantos têm se entregado ao Senhor e têm entrado nas fileiras de Cristo, guerreando neste mundo mal contra Satanás, o mundo e a carne, e fazendo então o seu reino avançar. Percebamos então, irmãos, que é Deus quem faz todas essas coisas. Não depende do homem, não depende nem de nós mesmos nos esforçarmos para isto. Depende de um Deus que é gracioso e fiel e que fará a sua palavra se cumprir. Ele não somente faz crescer, ele não somente fez avançar, ele tem feito avançar. E ele é um Deus que não somente preservou, mas ele é um Deus que tem preservado também todo o seu povo. E nós somos povo do Senhor. Nós estamos sob os cuidados deste Deus que cuida paternalmente de nós. Nós estamos sob os cuidados deste Deus que cuida de um modo especial e singular daqueles que estão no relacionamento pactual com Ele. O Senhor faz distinção de fato. O Senhor faz uma separação daqueles que realmente pertencem a Ele. Se você foi salvo por Cristo, meu irmão, você pertence a Ele. Se você foi resgatado da condenação, do cativeiro do pecado, você é dele e Ele é seu. Você não pertence mais ao mundo. Você não pertence mais a Satanás. Você não mais é escravo da carne. Não, você é escravo de Cristo. E você é alguém que agora realmente está sob os olhos daquele
que não dormita nem dorme. É o guarda de Israel. É o nosso Deus. É o teu Deus. Isso, então, irmãos, deve nos encorajar, deve nos trazer alegria, deve nos trazer paz, mesmo em meio a um mundo que aparentemente está desgovernado e num caos, mas não está. O nosso Senhor Deus, Ele está assentado no alto e sublime trono. Quem poderá, então, dizer que não há controle neste mundo, quando o Senhor Deus do universo está governando todas as coisas nos mínimos detalhes? Quem poderá, na sua maior investida, fazer com que os planos do Senhor não avancem, quando aquele que determinou, decretou e prometeu é o Deus Todo-Poderoso, diante do qual todos os homens e falsos deuses deste mundo, nada são, nada podem fazer. O Senhor fará valer e cumprir a sua palavra. Ele fez naqueles dias, ele faz isto continuamente na vida do seu povo hoje. Confiemos no Senhor que cuida de nós. Mas veja, o Senhor libertou estes homens ali daquele cativeiro. O Senhor nos salvou. E é interessante que o texto nos diz, verso 38, subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Veja, o texto fala, subiu também com eles um misto de gente. E o que isso significa? Isso significa que provavelmente egípcios ou até mesmo prisioneiros de outros conflitos, prisioneiros no Egito, foram também libertos naquele contexto. Estavam então ali não somente Israel, o povo do Senhor saindo, mas também um misto de gente, ovelhas, não é? Riqueza que eles agora possuíam, gados muitos e muitíssimos animais. Então eles saem prósperos, né? Eles saem ricos, eles saem realmente com muitas riquezas materiais para a sua própria vida e coisas necessárias, inclusive, para a própria adoração, a construção do templo, o próprio sacrifício que um dia haverão de prestar ao Senhor na sua própria peregrinação. Mas note, um misto de gente também está ali. E veja, irmãos, há várias interpretações que dão para isto. Eu sou inclinado a acreditar que foram pessoas que se juntaram à fé do povo do Senhor naqueles dias no Egito e que foram então abrigados do juízo do Senhor. Então eu sou inclinado a acreditar que trata-se da indicação de Deus de que ele haveria de salvar não somente israelitas, mas até mesmo aqueles que não eram povo, ou seja, gentios, da sua fúria. Que ele haveria então de salvar aqueles que não são um povo, fazendo-o destes povo do Senhor. Sou inclinado a acreditar nisto e que aponta então para o fato de que nós somos gentios, haveríamos de ser abrigados da manifestação do juízo do Senhor e resgatados por ele através da redenção por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então os gentios foram salvos e essas promessas nos são apresentadas desde Gênesis até o final da Escritura, a realidade de que os homens gentios haveriam de ser resgatados do cativeiro do pecado, assim como os eleitos, o povo do Senhor, Israel étnico, haveria de ser salvo também. Mas há outros que concebem uma ideia distinta. Alguns que dirão que tratava-se de homens egípcios ou de outro povo, que por curiosidade ou porque queria então acompanhar o povo por temor do juízo simplesmente, se associaram então ao povo, mas se mostraram mais à frente uma pedra de tropeço para o povo. Eles dizem, inclusive, que provavelmente foram esse misto de gente, que lá no capítulo mais à frente, a de Êxodo, vai incitar o povo do Senhor a desejar voltar para o Egito. Vai dizer, olha, era uma mistura de povo complicado, que vai começar a fazer com que o povo seja tentado a retornar para o Egito. Foi este misto de gente aí. E eles vão dizer ainda, e é possível que eles até mesmo voltaram quando viram que o povo do Senhor haveria de peregrinar durante muito tempo no deserto. Outros haverão de dizer, então, aplicando isso e dizendo o seguinte, olha, há muitos que saem junto ao povo do Senhor, mesmo não sendo povo. E estes, então, estão no meio da igreja. É o joio e o trigo. É aquele que sai, então, junto à igreja do Senhor e aparentemente é crente, mas não é crente. Ele é joio no meio daqueles que são o verdadeiro trigo do Senhor.
E esses acabam, então, contaminando, trazendo problemas para a própria igreja de Cristo. Então, há uma concepção que é conduzida neste sentido, apontando para a ideia de que haviam esses ali, no meio do povo do Senhor, que não eram verdadeiramente povo, mas que foram seguindo ao Senhor. E uma outra aplicação, então, que se faz é que estes que saem ali do Egito, imaginando que o fato de serem abrigados ou socorridos ou salvos daquele momento, que isso concederia a eles plena salvação ou plena libertação, o fato de se associarem, agarrando como que no calcanhar aos pés dos israelitas saindo do Egito. Então eles vão dizer assim, eles imaginam que o fato de estarem junto ao povo, de saírem junto com o povo, concede então para eles plena libertação. Ele vai dizer, quando na realidade não. Não imagine que o fato de você estar junto ao povo do Senhor garante para você salvação. O fato de você estar no meio da igreja, assentado nos bancos, ouvindo a pregação do Evangelho, o fato de você ser um filho de crente, no meio de crentes, no meio de um culto, não significa que você é automaticamente salvo, porque o fato de estar associado ao povo não conduz ninguém a ser necessariamente salvo. Então há aplicações e interpretações distintas com respeito a isto, mas o fato é, saiu junto a eles um misto de gente. E é possível, como eu falei, que haviam aqueles que creram nas promessas do Senhor, como aqueles que, quando as pedras estavam para cair sobre a terra, foram advertidos de que deveriam tirar os seus animais do campo, e alguns deles, creram e tiraram também os seus animais do campo para que não fossem mortos. Então há aqui a possibilidade, sim, e isso indica o fato de que muitos de nós haveríamos também de sermos encontrados entre o povo étnico do Senhor, entre aqueles que encontraram também salvação por meio do único Redentor dos eleitos de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas então note, esses homens saíram de lá, esse povo imenso sai salvo pelo Senhor, muita riqueza, com mais gente junto a eles, mas o que acontece? O verso de número 39 nos diz, e cozeram bolos, asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Perceba então aqui o que acontece. Eles, então, ao saírem de lá, eles saíram muito rápido, irmãos. Eles saíram, de fato, correndo. Eles saíram de lá às pressas. Eles estavam sendo expulsos e o Senhor estava, ao mesmo tempo, resgatando-os naquele momento. E eles acabaram levando algumas coisas poucas. O texto nos diz, verso de número 34, não é? Do mesmo capítulo. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros e saem correndo de lá. Foi exatamente isto, então, que aconteceu com eles naquele contexto. E aqui, então, o texto nos diz que eles pegaram isso que eles levaram e fizeram ali bolos asmos, bolos sem fermento, da massa que trouxeram do Egito. Pois não se tinha, então, levedado, não se tinha fermentado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Isso indica a partida rápida, a partida urgente do Egito. Não poderiam mais ficar ali, vivendo no Egito como os egípcios, porque eles foram redimidos por Deus. O Senhor os salvou, o Senhor os resgatou do cativeiro em que eles se encontravam. Então, quando foi que o Senhor fez isto? O texto nos diz, no verso 40, o seguinte: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, eles saíram de lá, saíram com poucas provisões, mas saíram porque tinham que correr, era urgente a partida, e então o Senhor nos indica quando e em que tempo, quanto tempo eles passaram lá. O texto nos diz, ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E
O verso 41 nos diz: aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia... Então perceba que eles passaram realmente muito tempo ali escravizados. 430 anos e 430 anos, naquele mesmo dia, o Senhor então tirou todas as hostes do Senhor, ou seja, todo o seu povo saiu da terra do Egito, no momento determinado pelo próprio Senhor, sem tirar nem pôr. Mas é interessante nós olharmos para este número que nos é apresentado aqui. Porque, veja, eles passaram muito tempo sofrendo, e eles foram libertados em um momento específico, determinado pelo Senhor, eles foram então arrancados do Egito. E o texto nos diz 430 anos, mas quando nós olhamos, por exemplo, para Gênesis, quando nós olhamos lá em Gênesis, capítulo de número 15, nós vemos que o texto nos diz 430 anos. Então olhamos para Atos, capítulo 7, lá no sermão de Estevão, e é dito também um número de 400 anos. E nós olhamos então para Gálatas, capítulo 3, verso 17, e é dito 430 anos. O que é isso? Que confusão é esta? Mas veja, irmãos, trata-se de uma confusão aparente. Quando nós olhamos para o texto, ele diz aqui 430 anos. Ele está se referindo aqui à promessa feita por Deus ao próprio Abraão em Gênesis capítulo 12. E de Gênesis capítulo 12, a promessa feita a Abraão até a libertação do povo naquele dia foram 430 anos. Não há referência única, exclusivamente, à entrada do povo no Egito e ao seu cativeiro no Egito, mas desde a promessa feita ao próprio Abraão até a libertação do povo. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, lá em Gálatas capítulo 3, o seguinte. Em Gálatas capítulo 3, ele vai dizer, o Senhor, verso 17, ele diz, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então perceba que quando ele se refere a este número e à promessa, ele está falando da promessa feita a Abraão. Que promessa? A promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo de número 12, quando nós encontramos as seguintes palavras lá ditas do Senhor, ditas a Abraão. Ora, verso 1, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessas de um reino de Deus que haveria então de se expandir por todo o mundo. Então, quando nós olhamos para Êxodo capítulo 12, no versículo que estamos considerando, ele está considerando todo este período em que o povo do Senhor estava ali desde Abraão a promessa ao cativeiro e a libertação do povo do cativeiro egípcio. Passaram muito tempo, mas um dia, pela graça do Senhor, foram libertos. Que coisa impressionante, que palavra verdadeira, a palavra do nosso Deus. Porque Ele promete e Ele cumpre exatamente aquilo que Ele disse. Ele fez promessas de salvação e Ele fez o que, irmãos? Ele salvou o seu povo. Ele fez promessas de salvação e Ele retirou o seu povo do cativeiro egípcio. Não no tempo que o povo esperava, não no tempo que alguém poderia tentar determinar, mas no tempo determinado pelo próprio Deus. Ele vai tirar aqueles que são dele do cativeiro do pecado.
no momento certo, estabelecido na eternidade para a salvação daqueles que ele amou desde antes da fundação do mundo. Mas note, nós estamos falando aqui, temos feito essa ligação, a libertação do povo do cativeiro, a libertação nossa do cativeiro do pecado. E mencionamos há pouco, no início do sermão, que o Senhor Deus foi aquele que agiu para nos salvar. Foi aquele que agiu para nos libertar. Ele foi aquele que agiu para nos salvar. E ele fez isso sozinho, porque ele é Deus, o Deus salvador do seu povo. Mas nós nos encontrávamos como? Nos encontrávamos antes escravizados ao cativeiro do pecado de Satanás e do mundo. Essa era a minha e a tua condição. O povo do Senhor passou 430 anos para que pudessem então ser resgatados. Nós, quanto tempo, irmãos? Nós não sabemos. Mas nós nos encontrávamos. Você pode até saber, mas como alguns têm ciência do dia em que se voltou para o Senhor com fé e arrependido, mas muitos de nós passaram pouco tempo, outros muito tempo. Como havia no próprio Egito, homens velhos, homens mais jovens, jovens, adolescentes, crianças, resgatados do cativeiro egípcio naquele momento. Do mesmo modo, o Senhor, ele salva. E alguns com a idade mais avançada, outros com a idade um pouco menos avançada, outros ainda na sua juventude, outros ainda enquanto criança, mas é um Deus que resgata o seu povo da condição miserável em que se encontra. E ele vai fazer isto quando? Exatamente no tempo determinado por ele, assim como ele havia prometido que haveria de salvar o seu povo, ele salvou, assim ele fez com todos nós que fomos alcançados por Cristo. Nós fomos salvos por ele no momento determinado. Não foi você que induziu ninguém a isto. Foi o Senhor quem fez isto por meio da palavra. E a palavra, então, foi eficaz no coração daqueles que foram salvos, e no seu caso em particular, porque o Senhor havia determinado que esse haveria de ser o dia da sua salvação. Você se lembra o dia que você conheceu a Cristo? Você se lembra do momento em que o Senhor te resgatou do cativeiro do pecado? Sim, irmão, este foi o dia do Senhor. E o Senhor, ele salva velhos e homens novos, ele salva crianças também. E eu me recordo do caso do próprio pastor William MacLeod, pastor escocês. Alguns irmãos conhecem ele aqui. Ele fala sobre isso chorando, irmãos. Porque o Senhor deu a ele convicção de pecado e o libertou. E quando ele teve essa plena convicção do seu pecado e passou a viver para o Senhor, ele tinha apenas 7 anos de idade. Impressionante. Como o Senhor tocou na alma, no coração de um garoto tão pequenino e o conduziu então ao Senhor. O Senhor salva, como mencionei, de pequeno a homens mais velhos, mas o Senhor é o mesmo Deus e o mesmo Deus que salva. E Ele pode salvar você. Ele pode salvar aquele homem velho que você olha para ele e pensa, não há mais jeito para essa pessoa. Já com a idade avançada não existe isso, irmãos. O Senhor é aquele que vai transformar o coração. Ele pode transformar o seu coração. Ele pode trazer e dar para você vida através da proclamação do seu Evangelho, pela operação do seu Santo Espírito, aplicando a obra da redenção no seu coração. Como Ele pode fazer a tantos outros por aí. A quem nós devemos proclamar este Evangelho. Não importa quanto tempo você tenha passado mergulhado no cativeiro do pecado. Não importa. Se você passou 10 anos mergulhado na iniquidade, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos mergulhado no cativeiro do pecado, o Senhor Deus pode conceder a você libertação e vida nova e abundante diante dele. Nós devemos entender esta realidade, porque nós podemos ter experimentado isto. Alguns podem ter conhecido a Cristo aqui muito mais velho.
Outros talvez tenham conhecido a Cristo no início da sua caminhada, enquanto ainda pequenino. Mas o Senhor que te salvou enquanto pequenino foi o mesmo que libertou este homem enquanto mais velho. E é o mesmo Senhor teu e dele. E não há diferença alguma hoje da tua condição e do teu status diante de Deus, tendo você sido salvo na infância ou enquanto adulto. O Senhor te resgatou, o Senhor te justificou, Ele é teu, tu és dele. O Senhor, então, é o Deus que salva. E Ele salva pessoas, porque essas pessoas carecem de fato de salvação. Aquele povo carecia de salvação ali no Egito. Ele teve de demonstrar misericórdia, e o fato dele demonstrar misericórdia aponta para o fato de que essas pessoas estavam realmente numa condição miserável. Então entenda, você, irmão, hoje aqui. Você tem o compromisso, você que fora resgatado pelo Senhor, não de ficar em silêncio, guardando essa obra da redenção que você experimentou para você somente. Não. Você é chamado por Deus para abrir os seus lábios e, como você for alcançado por Cristo, por intermédio da palavra, proclamada no culto, ouvida numa rádio, escutada então numa gravação, lida pelo seu pai ou por sua mãe, lida por você, não importa como foi, Deus agiu e te salvou. Você é também hoje luz, ou deve ser luz de Deus, para a proclamação da sua palavra neste mundo que está mergulhado em trevas, neste mundo que está mergulhado em iniquidade. Está aí sobre você a responsabilidade de chamar estes que estão nas trevas, através da proclamação do Evangelho, para a luz que se encontra em Cristo. Anuncie, então, Cristo para pequenino, criança, jovem, adolescente, homem, adulto ou velho, não importa. Todos carecem do mesmo Cristo. Todos carecem do mesmo Cristo. Isto fora da igreja e também dentro da igreja. Porque há muitos que podem não conhecer a Cristo estando dentro da igreja. Daí a sua responsabilidade de anunciar esta palavra aqui é um dever meu, proclamar Cristo através da proclamação da palavra, mas um dever seu. Enquanto irmão, também proclamar essa palavra para aqueles que estão dentro do seu lar. E aqui uma responsabilidade que pesa sobretudo sobre os homens, cabeça do lar, sacerdotes do lar, pastores da sua própria casa. Proclamar e anunciar a Cristo nas suas devoções familiares, fazendo este Cristo brilhar diante dos olhos dos seus filhos. Seus filhos precisam também conhecer a Cristo. E você precisa falar de Cristo para ele. O Senhor vai requerer isto de ti. Um dia, se você tem negligenciado o seu dever e não tem falado de Cristo para os seus filhos, o Senhor vai cobrar de você por negligenciar o seu dever no seu lar. Proclame Cristo. Chame seus filhos ao arrependimento e à fé em Cristo. Eles precisam de Cristo mais do que precisam da água para beber, da cama para dormir, do alimento para comer e do ar que eles respiram. Precisam mais de Cristo do que qualquer coisa que este mundo tenha a dar, qualquer bem material que este mundo tenha a oferecer. Senão, eles haverão de experimentar aquilo que os homens maus no Egito experimentaram, juízo de Deus sobre eles. Então, perceba, irmãos, que o Senhor, Ele é aquele que redime. Não importa o fundo do poço em que o homem esteja, o Senhor o liberta. Foi assim que Ele fez com o seu próprio povo. Mas então, uma vez liberto pelo Senhor do cativeiro do pecado, o Senhor nos chama para quê, irmãos? Nós vimos aqui, na pergunta 101 do Catecismo, ainda tratando sobre o prefácio, que depois de falar que o Senhor
é aquele que retirou o seu povo da servidão do Egito, aí nos diz, assim nos libertou do cativeiro espiritual e que, portanto, é nosso dever aceitar a Ele só por nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos. Aqueles que são libertos por Deus são chamados então a atentar para a sua lei como uma regra de vida, como um meio para a santificação, não como um meio para a salvação. O Senhor já libertou. Como está lá no prefácio, não é? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele já salvou. E então, em seguida, ele vai dar os imperativos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. E segue com tantos mandamentos dele. Para a nossa vida, a fim de que vivamos como redimidos, a fim de que vivamos de modo digno da nossa salvação, a fim de que vivamos de modo digno da nossa eleição e nosso chamado neste mundo. Então, se Deus te libertou, você deve desejar sair de qualquer envolvimento com o cativeiro do pecado, com o cativeiro da iniquidade. Você vai dar as costas para isso e vai sair correndo tão rapidamente quanto saiu correndo rapidamente o povo do Senhor do Egito, na primeira oportunidade que Deus os deu. E é exatamente assim que nós reagiremos, é exatamente assim que nós caminharemos, é exatamente assim que nós responderemos à ocasião oportuna de Deus em nos salvar. Sairemos correndo para vivermos então para o nosso Deus. Como disse então um estudioso, que fala, um estudioso lá do seminário de Greenville, o Morales, ele vai dizer o seguinte, falando sobre a partida, a saída do povo do Senhor. A partida contrasta com a hesitação de Ló em deixar Sodoma, como vimos no 2º capítulo de um livro dele. Mais uma vez, o caminho do êxodo de volta à vida abundante com Deus não é realizado com a passagem momentânea de uma fronteira, mas requer uma partida contínua. Em vez de se comportar como tal, os israelitas que olharem para a vida no Egito com desejo, o povo de Deus deveria recordar a amargura da vida sem Deus neste mundo. Como os egípcios, o povo deveria olhar para o cativeiro, olhando para como aquilo foi amargo. Nós devemos olhar para a vida sem Deus neste mundo, sem ter esperança, como era a nossa condição, como ensina Efésios 2, versos 1 a 12. Somos chamados diariamente a abandonar a velha vida de futilidade, pecado e depravação e a fazê-lo com urgência. A mesma urgência envolvida na nossa libertação original das trevas. Mas, na história de Israel, o profeta Isaías anunciaria uma libertação. Um segundo êxodo, onde o povo de Deus não sairia às pressas, pelo que ele implica que não haverá nenhuma ameaça urgente de um adversário como houve quando Israel partiu do Egito, pois Yahvé, como diz Isaías 52, verso 12, irá adiante de você e estará à tua retaguarda. No entanto, a Bíblia mantém a necessidade urgente de remover o fermento, isto é, de abandonar as atitudes e o comportamento de nossas vidas anteriores no exílio. Assim, o apóstolo Paulo escreve à igreja, portanto, purguem o fermento velho que vocês podem ser um pedaço novo de massa, pois você realmente agora é ázimo, pois de fato Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Celebremos a festa não com o fermento velho, não com o fermento da malícia e da maldade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. E então ele acrescenta dizendo, o êxodo
é apropriado hoje para uma partida contínua, um êxodo contínuo e diário, cuja urgência não aumentou nem diminuiu. Num sentido profundo, cada pessoa que confia em Jesus, o Messias, experimentou de fato o novo êxodo de sua morte e ressurreição, tendo sido unidos a Ele pelo Espírito. Agora somos chamados urgentemente à santificação, parcialmente definida pelo breve catecismo de Westminster como sendo capazes cada vez mais de morrer para o pecado e viver para a justiça. A santificação é um aprofundamento do nosso próprio êxodo, tornada possível pela união com o Messias, com a sua morte para o pecado e com a sua vida de ressurreição para Deus. Então, quando nós fomos resgatados por Deus, fomos declarados justos diante do tribunal de Deus, fomos adotados em sua família, Ele é nosso Pai, nós somos dele, então Ele nos santifica. Uma obra contínua. Quando nós fazemos cada dia mais, cada vez mais, morrer o velho homem, mortificando cada vez mais o pecado que ainda há em nós. Porque nós podemos ter saído do Egito, mas será, meu irmão, que o Egito saiu de você? Será que o Egito saiu completamente do seu coração? Ou será que ainda não há resquícios, coisas da vida pregressa, da vida passada, de pecado, longe do Senhor no seu íntimo? Se você for sincero, você reconhecerá que ainda há muitos pecados dos quais você ainda precisa se livrar. Que ainda há muita iniquidade no seu coração corrupto. Que ainda há muita sujeira na sua mente, no seu coração, nos seus lábios, nos seus olhos, nas suas mãos, nos seus pés, coisas que antes você praticava, mas que ainda há no seu íntimo esta realidade e você precisa mortificar. Nós mortificamos o pecado a fim de matar o pecado que ainda resta em nós. Precisaremos fazer isto continuamente até o dia em que o nosso Senhor vier. Você precisa matar o pecado, como disse John Owen, senão este pecado haverá de matar você. E nós somos chamados a fazer isto através dos meios que o nosso Deus nos deu, meios de preservação, a fim de que vivamos uma vida santificada de consagração ao nosso Deus. Aqueles, então, que foram eleitos desde antes da fundação do mundo, que Deus fez distinção entre um povo e outro povo, estes a quem Deus resgatou, e que agora, uma vez salvos foram para sempre, não podem viver em pecado, como alguns podem imaginar que essa doutrina ensina. Não, muito pelo contrário. Somos chamados a vivermos no temor do nosso Deus, guardando os seus mandamentos, como evidência de que nós amamos o nosso Senhor. Porque aqueles que amam a Deus, guardam os seus mandamentos. Procuram viver uma vida de piedade diante do seu Deus. Lutando contra o pecado? Sim. Falhando muitas vezes? Sim. Tropeçando? Sim. Mas com a graça de Deus, se erguendo, procurando tratar o que precisa ser tratado, e procurando conformar-se cada vez mais à Escritura, procurando cada dia mais conformar-se à imagem de Cristo. Somos chamados a vivermos para o nosso Senhor. Você é chamado para viver para o teu Deus. Foge, portanto, de tudo aquilo que é pecaminoso e aproxime-se de tudo aquilo que é piedoso e virtuoso. Aproxime-se da Escritura, leia a Escritura, medite na Escritura, cante a Escritura, ore a Escritura.
Faça isso particularmente, faça isto em família, faça isto comunitariamente, com o povo de Deus. Aqui é o melhor lugar para que nós que fomos redimidos sejamos santificados por Ele através dos meios de graça e, sobretudo, através do principal meio de graça, que é a proclamação do Evangelho de Cristo. E aqui é o melhor lugar para você estar hoje, na casa do teu Deus, se você quer de fato viver uma vida que honre ao seu Senhor, uma vida de santidade. Aqueles então que foram resgatados do cativeiro do pecado viverão a vida de santidade, mas também, como nos diz o versículo 42, haverão de celebrar a Deus pelo dia da salvação. O texto nos diz, Êxodo capítulo 12, verso 42, esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Então ele está se referindo aqui ao dia em que o Senhor salvou eles. E então este dia virou um memorial, uma lembrança eterna, o dia da salvação do cativeiro egípcio. E eles deveriam observar aquilo, deveriam celebrar aquilo, deveriam fazer uma festa em memorial daquilo, comemorando o dia da sua salvação. Irmãos, se eles deveriam fazer isto, porque foram retirados do cativeiro egípcio, que apontava para o nosso cativeiro, e a libertação deles, apontando para a nossa libertação em Cristo, um Redentor muito mais glorioso do que Moisés. Se eles deveriam celebrar isto com grande alegria e gratidão e louvor a Deus nas suas gerações, quanto mais eu e você que fomos resgatados por Cristo, que fomos salvos da miséria que nós nos encontrávamos longe do Senhor, que fomos realmente libertos daquela condição triste. Como disse então um puritano, e eu vou concluir com as palavras dele, as ordenanças daquela noite deveriam ser cuidadosamente observadas na sua repetição anual. Esta é a noite do Senhor, aquela noite extraordinária, a ser celebrada em todas as gerações. Note que as grandes coisas que Deus faz pelo seu povo não são apenas coisas de momento, como se costuma dizer, mas a lembrança delas deve ser perpetuada por todas as gerações, especialmente em se tratando da obra da nossa redenção através do Senhor Jesus Cristo. Esta primeira noite de Páscoa era uma noite do Senhor, e assim deve ser guardada. Porém, a última noite de Páscoa, na qual o Cristo foi traído, e na qual a Páscoa, com as demais instituições cerimoniais, foi anulada e abolida, foi uma noite do Senhor a ser ainda mais celebrada. Naquele momento, um jugo mais pesado que o do Egito foi quebrado e removido de nossos pescoços. E uma terra melhor do que a terra de Canaã foi colocada diante de nós. Aquela fora uma libertação temporária que deveria ser celebrada em sua geração. Esta é uma redenção eterna que deve ser celebrada através dos louvores dos santos, através dos louvores. Aquela fora uma libertação temporária que deveria ser celebrada em sua geração. Esta é uma redenção eterna que deve ser celebrada através dos louvores dos santos, glorificados em um mundo que jamais terá fim. Nós iremos glorificar a Deus pela gloriosa obra da redenção nesta vida e também num mundo que jamais terá fim. Que mundo é este? A nossa habitação celeste. A nossa habitação eterna com o nosso Senhor. Em novos céus e nova terra, onde a justiça habita
para todo sempre celebraremos a obra do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que fez isto em nosso favor. Mas qual será a condição daqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Enquanto os que conhecem o Senhor haverão de celebrar com a festa mais feliz que qualquer pessoa pode desfrutar neste mundo e no vindouro, os que não se renderem a Cristo haverão de lamentar, chorar, gemer eternamente no inferno. E o Senhor será justo ao fazer isto. O momento hoje é oportuno e você deve fazer como o povo do Senhor fez. Na primeira oportunidade de libertação, eles urgentemente correram para o Senhor. Eles urgentemente correram e foram então libertos. E você não deve adiar isto. Como disse alguém, amados, nós não pensamos o suficiente em nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos metade da estima de sua preciosa pessoa como deveríamos. Nós não valorizamos seu sangue pelo valor certo. Porque, pobre pecador, você está falando esta manhã, esse sangue não pode me salvar. O quê? Não o salvar. Quando este sangue está empenhado em salvar milhares e milhares, miríades de miríades. O pastor que reúne todo o seu rebanho e os leva às pastagens perderá um único cordeiro? Você diz, talvez, eu sou tão pequeno, por isso mesmo, então, você não quer tanto do poder dele para cuidar de você? Mas alguém diz, eu sou um grande pecador. Sim, então, é ainda melhor, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. E ele veio para salvar você. Ah, não tenha medo, vocês, filhos de Deus. Ele é quem tirou todos os israelitas para fora em uma noite e pode tirar todos vocês que estão na mais verdadeira escravidão. Arrependa-se do seu pecado, corra para Cristo e nele você encontrará plena e suficiente salvação. Ele te tirará do cativeiro do pecado e transportará você para o reino do Filho do seu amor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra e pela graça, ó Deus, que tivemos de ouvir nesta manhã a exposição de uma breve porção da tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, nós que fomos redimidos por ti, a vivermos, Senhor, esta vida para o louvor da glória do teu nome, numa vida de santidade e temor a ti. E concede, Pai, a tantos outros que não conhecem a ti a graça de serem alcançados pelo Senhor, como nós também o fomos. Ó Deus, salva os perdidos, é o que te pedimos, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.